Bom dia, irmãos e amigos. Estamos aqui para mais um Desperta Colonial. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Tainá. Eu vou usar uma ilustração semelhante ao que Timothy Keller fez em um dos seus livros, que diz assim: imagine 3 pessoas tentando nadar, por exemplo, do Brasil até o Canadá. Um deles não sabe nadar nada. Então, quando a água não dá mais pé, ele logo se afoga. O outro é um nadador que nada por hobby, às vezes. Então, quando a água não dá mais pé, ele nada mais um pouco, uns 20 metros, mas logo acaba se afundando também. E a terceira pessoa é campeã olímpica. Após a água já não dá mais pé, nada ainda mais por alguns quilômetros, uns 10 quilômetros, começa a lutar contra a água, consegue ainda nadar mais 10 quilômetros, mas ainda assim se afoga. Qual afogou mais? Semelhante a isso, nós podemos ver sobre os pecados dentro do nosso coração. Não importa qual seja a luta e qual o posicionamento em que você se encontra. Todos nós somos pecadores diante de Deus. E é sobre isso que eu queria falar hoje pela manhã. Todos nós somos pecadores diante de Deus. Então, abra comigo em Romanos, nós vamos ler o versículo do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 18. Então, Romanos 3, do 1 ao 18, nós vamos ler o trecho inteiro, mas nós vamos focar mais do versículo 9 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todos os homens, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica aí em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto o judeu quanto o grego, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víboras está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os teus pés velozes para derramar sangue. Nos teus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Amém? O que Paulo está querendo dizer, inclusive nesses últimos versículos, Paulo tem demonstrado e querendo mostrar para nós que nós, não importa o motivo, nós não estamos ainda quites com Deus. Paulo ele quer demonstrar isso claramente. Não há motivos para nós pensarmos que nós estamos assim, quites com Deus. Nos primeiros versículos do 1 ao 8, Paulo está respondendo algumas perguntas. Fica até meio claro aqui que possivelmente essas perguntas surgiram após o capítulo 2. O versículo 1 vai fazer a pergunta, por exemplo, não tem vantagem na religião? Então, Paulo vai responder, nada disso. Há valor em conhecer a palavra de Deus. No versículo 3, a incredulidade de alguns, Deus então desfará da sua fidelidade, as suas promessas? Não, apesar do fracasso do homem, as promessas de Deus feitas ao homem, ele continua cumprindo a sua promessa. A nossa infidelidade só mostra o quanto Deus ele é comprometido com a sua palavra, com as suas promessas. Aí depois tem perguntas, mas no versículo 7, por exemplo, diz: se o fato então de eu pecar faz com Deus então se parecer melhor, então eu deveria pecar mais? Ou por que eu sou então considerado pecador? Paulo vai dizer então assim,
pensar assim, vou fazer um mal para poder que o bem venha, isso é uma atitude digna de julgamento. É isso que Paulo vai mencionar no início. E com isso, nós precisamos compreender dois fatores importantes. O primeiro deles é aceitar quem nós somos. Nós somos cidadãos do pecado. No versículo 9 em diante, Paulo vai trazer essa conclusão, a conclusão de que todos nós estamos debaixo do pecado. Esse todos estão debaixo do pecado é um termo posicional, um termo legal. Somos cidadãos do pecado. Isso então significa que nós somos tão pecadores quanto todas as outras pessoas pagãs, por exemplo? O que Paulo está querendo dizer que isso significa, por exemplo, que todos nós estamos sobre a mesma condição legal. Existe uma luta diária dentro do nosso próprio coração. Nós estamos sensíveis ao erro. A luta contra o nosso pecado dentro do nosso coração. É uma luta por obediência aos pais quando nós somos crianças ou até mesmo adultos. É o pecado da ganância, porque eu sempre quero receber mais. É o pecado da mentira, porque nós até pensamos, aquela pessoa ela não vai aguentar ouvir a verdade. É o pecado da imoralidade, porque às vezes certas pessoas me atraem e eu não consigo buscar alguém para me ajudar, porque eu não consigo compartilhar essa verdade porque eu tenho vergonha. É o pecado da omissão, porque eu vejo pessoas pecando, mas eu penso, é o pecado dela, eu não tenho nada a ver com isso. A pessoa religiosa, ela pode confiar na moralidade. A pagã pode se entregar à sensualidade, por exemplo. Mas nenhuma delas está no caminho de ter um coração justo. Todos estão perdidos. Não somos livres do pecado. Nós pecamos e precisamos reconhecer que somos pecadores. É disso que Paulo está falando aqui. Nós precisamos reconhecer. E além disso, nós precisamos saber que o quanto isso nos afeta. E aí que vem o segundo fator importante. Depois então de nós aceitarmos que nós somos pecadores, nós precisamos reconhecer o quanto esse pecado nos afeta. É por isso que Paulo ele vai trazer agora uma lista desses os efeitos desse pecado contra nós. Essa lista está nos versículos 10 aos versículos 18 e são 7 dessa lista que nos afeta. No versículo 10 é a posição legal, que nós até já falamos. Somos todos culpados do pecado e estamos condenados. No versículo 11, primeira parte, é sobre o nosso conhecimento. Não compreendemos a verdade de Deus, porque a nossa mente ela foi corrompida pelo pecado. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com um universitário que foca suas ideias somente na ciência e deixa de compreender as coisas de Deus. Eu já tive essa oportunidade. A falta de conhecimento de Deus, ela não endurece o coração. A dureza do coração causa a falta de conhecimento. Nós estamos cegos para muitas verdades da palavra de Deus. No versículo 11, a parte B, no finalzinho, é sobre a nossa motivação. Não há quem busque a Deus. Não há desejo de querer encontrar a Deus. Nós fugimos e nos escondemos dele. No versículo 12 vai trazer o quarto da lista, que é os nossos desejos. Eles se extraviaram, ou seja, tomaram a direção errada. O pecado nos faz escolher nossos próprios caminhos, se esquecendo de Deus. No versículo 13 ao versículo 14 vai falar sobre a nossa boca, o nosso falar. Somos enganadores, blasfemos, falamos palavreados ruins, desejamos mal ao outro, protegemos os nossos interesses, prejudicando os interesses dos outros. No versículo 15 ao versículo 17 vai falar sobre os nossos relacionamentos com os outros. Nós corremos atrás do outro, nós não conseguimos ver o outro feliz. Porque o outro foi chamado para poder participar de tal programação e eu não fui. Irmãos, nós, enquanto não desfrutarmos do Evangelho de Deus, nós não vamos conseguir sentir e viver a paz de Deus uns com os outros. E o final dessa lista, lista 7, vai falar sobre o nosso relacionamento com Deus. Nós não temos temor a Deus. É isso que o pecado nos afeta. E a solução também está nessa própria lista. Dentro dessa lista, Paulo já vai citar a solução como um remédio, um antídoto para poder vencer.
No versículo 11 ele vai falar que não há quem busque a Deus. No versículo 12 ele vai mencionar não há quem faça o bem. E no versículo 18 que a gente acabou de mencionar, não há quem teme a Deus. Talvez você tenha caminhado bem com Deus, mas é importante reconhecer que diante de Deus não há nenhum justo sequer, não há nenhum justo sequer. Nós não conseguimos chegar a Deus se não for por causa de Cristo. É em Cristo que nós conseguimos viver uma vida de piedade. Reconheça que Cristo em sua vida e todo o seu sacrifício, quem é Cristo, né? E todo o seu sacrifício na cruz. Busque a Deus, busque conhecer quem é esse Deus. Desfrute desse Deus, adore a esse Deus por quem Ele é. Ele nos deu a fé. Então deposite essa fé nele. Se humilhe aos pés dele. Tudo que nós temos foi dado por Deus. Tema a esse Deus que se fez homem e se entregou por nós. E se conforte em saber, na verdade, de que aquele que começou a boa obra em vós, ele irá aperfeiçoar até o dia em que Jesus Cristo voltará. Sabe, meus irmãos, a salvação veio por meio de Cristo até você. Então reconheça quem você é, pecador. Se derrame e busque a Deus, mas desfrute dessa graça. Antes de você escolher a Deus, Deus te escolheu. Amém? Que isso seja uma verdade dentro do seu coração. Que Deus te abençoe. Um ótimo final de semana.